A estrada de ferro São Paulo e Minas, construída no final do século XIX, servia como meio de transporte de carga e de passageiros em nossa região. No capítulo anterior, partimos da estação de Bento Quirino rumo a São Sebastião do Paraíso. E após uma rápida parada em Ipaúna, onde ficava o entroncamento com destino a Ribeirão Preto, seguimos com a nossa viagem. E a próxima estação é Águas Virtuosas. Quando eu estive lá, o prédio da estação ainda estava em pé e o teto ainda estava lá, as janelas estavam todas lá, as placas ainda estavam todas lá. Ainda tem trechos seccionados da antiga linha da São Paulo e Minas por ali. Mais adiante está Fradinhos, uma estação que servia a uma grande população rural que vivia no seu entorno. Quando você chega até o local, lá você encontra ruína, você encontra resto de plataforma, você não encontra as placas, você não encontra nenhum tipo de parede, nem caixa d'água, mas você encontra restos da plataforma, você para e dá uma olhada no local que está bem no meio mesmo de uma mata de eucalipto. Você percebe nitidamente por onde passava o leito e o tamanho que era ali, né, do prédio. Fradinhos não era uma estação grande, era uma construção relativamente simples. A próxima estação no sentido de Altinópolis é Mangueiros. Mangueiros tem esse nome porque ela ficava no meio de um monte, várias mangueiras. Hoje a estação não existe mais, mas ali naquela parte ainda tem a linha, ela está dentro de uma fazenda, o acesso é relativamente descomplicado, ela está bem às margens da rodovia que liga Serrana a Altinópolis e você passa ali, tem ainda a placa do cruzamento da ferrovia, da linha do trem e tal, mas o prédio não tem mais, tem algumas mangueiras onde o prédio da estação ficava bem ao lado. Passando por Mangueiros, a estrada de ferro São Paulo e Minas segue em direção à próxima estação, na cidade de Altinópolis. Eu vi uma situação curiosa, que são duas estações distintas no mesmo local. Por que dois prédios? Aí eu entrei lá, as plataformas ainda estão lá. Em Altinópolis você tem essas duas estações, vale a pena conhecer, ela está perto de uma praça, a cidade está um nível acima da estação, a estação está um pouco abaixo, então você tem uma vista bem legal. Saindo de Altinópolis, Pio Alves é o nome da próxima parada. Pio Alves, ela está dentro de uma propriedade privada, ainda tem uma casa que era a escola. Então, assim, era muito comum em alguns pontos específicos das ferrovias naquela época, eles faziam umas vilinhas ali onde as famílias dos trabalhadores moravam, consequentemente tinha que ter uma escola, tinha que ter uma vendinha, alguma coisa ali para que eles pudessem sobreviver ali, né, e viver até, não só sobreviver. Ainda tem linha, ainda você consegue, eu gosto muito de chegar até o local e dar aquela parada, e principalmente quando eu consigo imagens de como era antes, todo o esquema ali, ó, aqui ficava uma coisa, ali ficava outra, eu vou até um ponto de referência e fico tentando imaginar, preencher mentalmente os locais ali para eu entender como que funcionava aquele complexo na época. Indo em direção a São Sebastião do Paraíso, passamos pelas estações de Cobiça, Antônio Justino, Guardinha e José Honório. Cobiça virou uma região de rancho, tanto que quando a gente teve dificuldade de localizar um pouco, você não tem um acesso fácil ao prédio de onde era a estação, embora ele exista ainda lá enquanto ruína. Ainda tem a linha, ali é um trecho que ainda a linha continua lá, não vai passar trem ali. Antônio Justino chamava Sapé, né? Depois ela virou Antônio Justino. Ainda tem, lá ainda tem a plataforma, ainda tem até uns pedaços ainda das paredes, caixa d'água ainda está lá. É um lugar muito bonito, porque tem a Serra da Mesa, não sei se é Morro da Mesa ou Serra da Mesa, que fica bem em frente, assim. Embora ela esteja bem no meio do mato, por onde passava a linha, onde tinha os recursos dos desvios, ou se tinha um desvio só, ela era a parte mais larga. Onde estava o prédio, a caixa d'água ainda está ali. Tem uma outra ruína um pouco mais para frente que eu não consegui identificar o que era, se era alguma coisa, a casa do chefe da estação. Um cenário bem bonito. O Guardinha ainda está o prédio
prédio está lá, tem os dísticos, tem placa de altitude, os detalhes de uma estação ainda estão praticamente todos ali, o clima ferroviário ainda tá muito presente ali, as árvores, né, que serviam ali para fazer sombra na estação, desde aquela época ainda estão lá, ainda tem um trecho da linha que acaba ambientando bem o local, tem a casa de turma e a casa do chefe da estação também ao lado, ainda está lá, então ali ainda tem, a vida acontece ali. José Honório, a gente segue, né, a partir de Guardinha, sentido São Sebastião do Paraíso, a gente segue um pouco. Ela está dentro de uma propriedade privada. Essa não existe absolutamente mais nada. Para chegar, a gente sai da estrada de terra, dá uma descida, tem um açude, a gente tem que atravessar esse açude, tem uma estradinha no meio, isso já dentro de uma fazenda. Para você chegar nessa estação, você tem que atravessar pelo meio dessa fazenda, não tinha ninguém lá para a gente pedir autorização, a gente foi entrando. A gente passou até por um paiol, uma área de implementos agrícolas, chegamos até numa cerca e a gente conseguiu chegar como se fosse uns 80 metros, 70, 80 metros do local da estação. Nossa viagem pela Estrada de Ferro São Paulo e Minas está quase no fim. Chegamos ao nosso destino. Estamos na estação de São Sebastião do Paraíso. A estação ferroviária de São Sebastião do Paraíso, da Estrada de Ferro São Paulo e Minas, elas ficam na mesma avenida da cidade, porém a da São Paulo e Minas, que foi construída antes, ela está de um lado da cidade e a da Mogiana ela está de outro lado da cidade. No prédio da estação de São Sebastião do Paraíso, da São Paulo e Minas, hoje é a Corporação Grupamento do Bombeiro da cidade. O prédio está muito bem conservado, tá tudo certinho, tem a caixa d'água lá, tem placa de altitude, tem dístico, tem plataforma, tá tudo ali, ele tá cercado, tem árvores, paisagismo ali, muito bem cuidado. É a sede do bombeiro municipal ali. Então, assim, é um lugar para quem gosta de história ferroviária, vale a pena dar uma passada ali para conhecer. No próximo capítulo da nossa série, vamos partir de Ipaúna e conhecer as estações na cidade de Ribeirão Preto.